Vamos fazer um pequeno código aqui para ler arquivos em Rust. Eu tenho aqui nesse diretório um arquivo bem simplesinho, tá aí. Eu quero ler esse arquivo em Rust. Vamos lá, nano ler.rs. Tá aqui. Vamos criar um código Rust para ler esse arquivo. A primeira coisa que a gente precisa é alguns comandos use, senão, apesar desses crates estarem dentro do std, esses módulos, eu quero usar o use para não ter que escrever o nome todo, o caminho completo dos módulos, né? Já vimos isso. Use std fs file. E eu vou usar também o módulo I/O, tem algumas funções bem interessantes. std I/O, vou usar ele mesmo para não ter que escrever std I/O, né? E vou usar o read para ler arquivo. Tá lá. Agora vamos criar nossa função main, fn main. Nesse caso, se eu não for tratar o erro, eu tenho que retornar alguma coisa. Eu vou retornar um result, que é um result do I/O. Então vamos lá, I/O result. Tá? Se tudo der certo ou der errado, eu vou retornar um result. Você pode tratar isso e retornar um erro seu, em vez de você retornar um result. Você, quem sabe. Primeira coisa, eu vou precisar de uma variável para representar o arquivo. Let mult arc de arquivo, né? Igual a file open. Aqui vai o nome do arquivo. Input txt. Naturalmente, isso pode dar um erro, então eu tenho que usar o interrogação. Poderia usar o unwrap, mas o unwrap vai explodir. O interrogação ele vai retornar um erro, já que eu estou retornando um result lá em cima, vai retornar um erro. É uma boa prática, né? Agora vamos criar uma variável para receber o conteúdo. Let mult conteúdo igual string new. Um string vazio para ler o conteúdo. Agora que nós vamos ler o arquivo. Arc read to string. Aí a gente passa aqui, ó, a referência mutável para conteúdo. Temos que passar uma referência mutável, porque o dono de conteúdo é aquela variável ali, conteúdo, tá? E é claro que isso pode retornar algum problema, então vamos colocar um operador interrogação aqui. Se tudo der certo, vamos chamar a macro para imprimir o conteúdo do arquivo. Pronto. Terminou o processamento? Vamos retornar OK. Sem ponto e vírgula, sem return, tá? Pronto, tá aí o nosso código que lê um arquivo. Vamos salvá-lo. E vamos sair daqui. Tá lá o nosso programa. Tá? Agora vamos rodar ele. Cargo script ler.rs. Tá lá. Ele leu o conteúdo do arquivo. Bem simplesinho de usar, não tem muito mistério. Agora vamos ver o conteúdo da aula de hoje, que a gente vai falar sobre leitura, gravação, leitura de CSV, de JSON, tá bom? Espera aí. Muito bem, pessoal. Vamos ver a parte de leitura de arquivos. Leitura e gravação de arquivos. Aqui eu tenho um script muito parecido com aquele que eu fiz para vocês. Estou usando o file e do I/O eu estou usando self read write, que eu vou mostrar como é que grava também. A leitura é bem simples, ó.
let multifile file open input txt. O segredo está aqui, ó. Porque isso aqui, essa operação retorna um result. Eu preciso desembrulhar o result. Se eu desembrulhar com unwrap, vai dar erro no meu programa. Se eu desembrulhar com isso aqui, se der um erro, ele vai retornar um erro para quem chamou. Por isso que a minha função main está retornando um IO result aqui. Ó, tá? Se tudo der certo, file vai ter um ponteiro para o nosso arquivo. Aqui eu instancio um string para poder receber o conteúdo e uso file read to string, passando a referência mutável para a variável que vai receber o conteúdo. Sempre desembrulhando aqui. Caso dê erro, ele explode. Acabou, imprime o conteúdo do arquivo, acabou. Essa é a leitura de arquivo, é muito simples. Se eu quiser criar, eu dou file create e passo um nome aqui. Ó. Aqui eu tenho um file que é de criação. Lógico, pode dar um erro, eu tenho que colocar uma interrogação ali. Esse interrogação aqui equivale a um try catch, tá? Na verdade, é um try, né? Se ele não tratar a exceção, ele retorna para cima. Então, é como se eu não tivesse o catch aqui, ele vai retornar para quem chamou. Equivale a algo, vamos escrever algo no arquivo de saída aqui, ó. Write ln. A gente não usa print ln, a gente usa write ln, porque esse método espera um arquivo para a gente ler, tá? E pronto. Copiei o conteúdo para lá e gravei. Gerei uma cópia do arquivo. Se eu rodar isso aqui, tá? Cargo script, ler, gravar, tá? Pronto. Ele leu, botou e gerou um arquivo de saída aqui que a gente pode olhar. Ó. Output txt, que é a cópia do arquivo de entrada. Muito simples. É bem tranquilo ler e gravar arquivo em Rust, não tem que se preocupar com isso. Um tipo de arquivo interessante é o CSV. É esse aqui, ó. A primeira linha a gente tem o cabeçalho com os nomes dos campos e da segunda linha em diante a gente tem o conteúdo dos campos. E a gente está usando vírgula como separador de campo aí. Dá para você usar ponto e vírgula se você quiser. Nesse caso aí, a gente tem um arquivo CSV, eu quero ler e gravar esse arquivo CSV. Então eu tenho aqui, ó, um de leitura de CSV. Eu vou usar dois crates, o CSV e o SERD. SERD é Serialize e Deserialize. É um crate para serializar e deserializar estruturas Rust, tá? E o CSV lê e grava arquivos CSV. Então, como eu estou usando o cargo script, eu coloco em comentários o cargo toml aqui, mas isso seria o conteúdo do cargo toml. Tá? Então eu estou usando aqui, ó, standard de erro, SERD deserialize e o CSV reader builder. Então eu criei uma struct pessoa, estou usando o debug, dois traits, debug e deserialize, são necessários para poder imprimir a struct e para deserializar ela com o SERD. Tem ID, nome e cidade. Tá? O meu arquivo CSV, só para a gente relembrar, é ID, nome e cidade. Então eu tenho aqui ó, a struct com ID, nome e cidade. Os campos têm os mesmos nomes. Estou retornando aqui um ponteiro para um erro. Tá? E estou criando um header. Aí eu vou usar o header builder para criar uma instância do header do CSV. E estou dizendo, ó, has headers true, ou seja, a primeira linha são cabeçalhos. From path, qual é o arquivo que eu vou ler? Naturalmente, ele pode dar um erro e eu estou botando interrogação. Se der um erro, ele vai retornar um result assim. Se não der erro, ele prossegue. Então aqui eu já criei o header, ele não leu o arquivo ainda. Tá? Nesse momento aqui, ó, o header builder, ele é do próprio CSV. Tá? Eu vou ler o arquivo e deserializar ele. Ó. For resultado em leitor deserialize pessoa, e ele vai usar o SERD para fazer isso, tá?
Resultado vai ter o quê? Se der algum erro aqui, ele vai propagar o erro. Let registro igual a resultado. Tá? Então, ele tá, no momento que eu faço isso, ele deserializa e pega cada linha dentro do registro. Tá? Cada linha CSV. Vamos mostrar esse código rodando. Script ler CSV. Tá lá. Cada linha virou uma instância da struct pessoa, porque quando eu estou usando deserialize aqui, ó, eu estou dizendo que eu quero deserializar para uma struct pessoa. Ele vai tentar ver se os campos existem, né, no CSV. Então, resultado, ele vai ter o que? A deserialização de pessoa. Quando eu faço isso aqui, registro tem uma instância de pessoa. Simples assim. Então, nesse momento, eu li cada linha do arquivo deserializando para uma struct pessoa. E é isso que acontece aqui. Estou lendo o CSV e deserializando. Se você quiser exemplo de gravação, no PDF da aula tem como é que grava um CSV. E outra coisa interessante para a gente é JSON. Tá? Vamos ver como é que a gente grava um arquivo JSON. O JSON a gente vai usar o CERD, não vamos usar o CSV. O CERD e o CERD JSON, que já trabalham com CSV. Tá? A mesma struct pessoa está aqui. Tá? O que eu faço? Primeiro eu estou criando um VEC com uma lista de pessoas, uma lista de instâncias de struct pessoa. Vou serializar tudo isso aqui para JSON, vou transformar em JSON. A primeira coisa é usar o file para criar um arquivo. Criei o arquivo. Se der erro, ele vai retornar para cima. Como eu já estou retornando o erro aqui, ó, o erro vai aparecer para quem chamou. No caso, como ninguém está chamando, é uma função main, ele vai explodir. Mas é uma boa praxe fazer isso. Então, arquivo está apontando para esse arquivo aqui. Aí eu vou usar o serd.json toWriterPretty, arquivo. Ou seja, o toWriterPretty, ele pega uma instância de file e pega uma referência para a lista de structs que você quer serializar na forma de arquivo. Acabou. Só isso aqui é suficiente para serializar e gerar um arquivo. Vamos lá. Cargo, script, gravar, JSON, RS. Gravou. Eu posso catar o arquivo aqui, está aqui, ó, pessoas JSON, está aqui, tá? Tá serializado direitinho, tá vendo? Ó, como se fossem instâncias da struct. E eu posso ler o JSON agora, ó. Tem um script ler JSON aqui, que ele pega o pessoas JSON, abre o arquivo, e aqui eu estou usando um buff header, tá? Para ler de forma eficiente, para não ficar lendo cada registro, ele vai bufferizar isso aqui. Então, ó, ser de JSON from header e passo o buff header aqui. Só isso. E aí eu estou fazendo um for para imprimir pessoa por pessoa. Tá? Vamos lá. Cargo, script, ler, JSON, RS. Tá lá. Então a gente viu aqui como ler e gravar arquivo comum, como ler arquivo CSV, como ler e gravar arquivo JSON. É muito simples, os exemplos estão todos aí, o PDF da aula explica em mais detalhes. Isso é suficiente para você processar arquivos em Rust. Ah, mas como é que eu faço com arquivos TOML? Como é que eu faço com arquivo... Cara, calma. Aprende o básico, usa o básico, depois você vê o resto, tá bom? Até logo.